Boa noite. Eu comecei aqui a gravação, pronto, iniciou. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos e a todas, né? Agradecer a participação de todos aqui, tanto os bolsistas como os membros, professores do PRH. Hoje a gente vai ter o terceiro ciclo, né, de apresentações, né, das atividades parciais, dos trabalhos, né? Especificamente dos alunos de mestrado e doutorado que entraram ano passado, né? Então, eu gostaria de chamar, então, a primeira apresentação, que é o mestrando Felipe Filgueiras de Almeida. Ele já pode compartilhar a tela, se ele quiser. O trabalho dele é a avaliação de biorremediação de sedimento do manguezal Maçangana por meio da atenuação natural e bioaumentação. Ele é da área de biotecnologia ambiental, lá do programa de engenharia civil. Orientadores são a professora Sávia Gavassa, que é lá do membro a comissão gestora, e a professora Bruna Fernandes. Olá, boa noite. Todo mundo me ouve e consegue ver minha tela? Sim. Ok. Primeiramente, boa noite. E como já me apresentaram, sou Felipe Filgueiras, mestrando em engenharia civil na área de tecnologia ambiental. E eu vou apresentar meu plano de trabalho e pesquisa, avaliação da biorremediação do sedimento do manguezal Maçangana por meio de atenuação natural e bioaumentação. Minha orientadora é a professora Sávia e minha orientadora é a professora Bruna. Como a maioria de nós já sabe, o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e outros constituintes. E apesar da diminuição da frequência dos derramamentos de petróleo no meio ambiente, a gente tem um aumento do volume que é derramado quando esses derramamentos acontecem. E dentre os diversos componentes do petróleo, a gente tem os HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Aqui estão alguns exemplos deles. E alguns estudos já apontam a possibilidade de degradação microbiológica desses HPAs em meio líquido pela rota aeróbia e também por rotas anaeróbias, como destrinificação, redução de sulfato e fermentação metanogênica. Aqui em Pernambuco, só entre os meses de setembro e outubro de 2019, a gente teve uma retirada de mais de 1.500 toneladas de óleo. E no manguezal Maçangana, em Suape, a gente teve, ao todo, durante todo o período, aproximadamente 2 toneladas de óleo retirado. Aqui estão algumas fotos só para impactar um pouquinho sobre a ocorrência dele. E qual o objetivo da minha pesquisa, né? Como objetivo geral, a gente tem que identificar, adaptar e estudar consórcios microbianos capazes de degradar HPAs provenientes do sedimento do manguezal do estuário do rio Maçangana, em Suape, contaminado com HPAs. E como objetivos específicos, a gente tem caracterização de sedimentos com atividade microbiana, aumentar e isolar micro-organismos autóctones em condições similares à contaminação. Autóctones, no caso, são os contaminantes que já existiam no ambiente. Avaliar a degradação de HPA por meio de atenuação natural e bioaumentação em condições aeróbias e anaeróbias. A gente está deixando um pouquinho de lado as rotas aeróbias de início e vocês vão entender um pouco mais para frente por quê, mas o trabalho não deixa de ser relevante a gente estudando apenas as anaeróbias. E caracterizar os consórcios aumentados, isolados e provenientes de bioaumentação. E há mais ou menos 10 anos, através do projeto RELI, da Rede de Resíduos Líquidos Nordeste, financiado pela Petrobras, FINEP, foram avaliadas pelo LSA tecnologias de biorremediação de áreas degradadas por petróleo e derivados. Entretanto, essa contaminação que aconteceu antes, há um tempo atrás, tem características diferentes da que ocorreu mais atualmente. Então, isso faz com que a gente precise, de novo, avaliar as características de biorremediação desse contaminante de novo. E, segundo órgãos internacionais, nos últimos 40 anos, mais de 15 acidentes de média a alta gravidade lançaram nos mares e oceanos cerca de 2,5 milhões de toneladas de petróleo, ocasionando impacto em diversas áreas costeiras, manguezais e animais marinhos. Certo. E como é que a gente vai abordar isso? Como é que a gente está abordando isso? Inicialmente, a gente está usando, como a gente está
avaliando anaerobiamente, a gente está usando os 20 centímetros da camada mais profunda do sedimento, colocando 10 gramas desse sedimento em microcosmos, proporcionando, então, 5 miligramas de fenantreno, que é um dos HPAs, por quilo de sedimento colocado no microcosmo. Tendo, então, 72 ml de meio mineral, um headspace de nitrogênio e o inóculo. Então, tendo as condições experimentais já fixadas, tais como temperatura, se vai fazer com agitação ou não, etc., a gente também tem a caracterização dos HPAs por via de HPLC, cuja metodologia já foi estabelecida e validada em laboratório. O enriquecimento dos micro-organismos autóctones, através desses microcosmos, e os testes de degradação de fenantreno por meio de atenuação natural, bioestimulação, bioaumentação com bioestimulação. E esse teste de degradação também é feito periodicamente. Né? E depois de todo esse processo, a gente vai caracterizar essas amostras para saber como foi a evolução do microcosmo. Para quem não está muito familiarizado, só uma explicação rápida, a bioestimulação é quando nesse microcosmo ou no ambiente, a gente só dá nutrientes para que esses micro-organismos cresçam. Já a bioaumentação é quando a gente coloca inóculos, ou seja, micro-organismos externos para auxiliar naquela degradação. Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma bioaumentação com bioestimulação. Então, a gente vai ter um tipo de reator que vai ser tanto com nutriente quanto com os inóculos. E o que é que a gente espera com esse trabalho? A gente espera ter os óleos e sedimento despejados no manguezal do estuário do Rio Maçangana, em Suape, caracterizados quanto à composição de HPAs. E aqui eu aproveito para agradecer a Antonino pelo fornecimento de sedimento e a caracterização. E já quanto à caracterização específica do óleo, a gente vai utilizar dados da literatura. É por isso que tem um ok e um não ok do lado aqui. Também, como os resultados esperados, a gente teve, e que já foi atingido, a gente tem um artigo elaborado sobre o estudo da arte e mecanismos de tratamento de HPAs, que foi publicado em uma revista internacional, Qualis A1, de fator impacto 5.55, onde eu estou como primeiro autor. Mas alguns resultados esperados, a gente tem o desenvolvimento da metodologia para a determinação de HPAs. A gente iniciou com o naftaleno e depois passou para o fenantreno, e isso vai ser explicado em outro dia de apresentação pelos I6 que trabalham comigo. As condições experimentais para a degradação dos HPAs em sedimentos validadas. O consórcio microbiano com habilidade para a degradação dos HPAs caracterizado. Uma elaboração de artigo de opinião sobre o derramamento de petróleo nas praias do Nordeste em 2019. Então, mais um artigo que a gente está tentando publicar aí. E, posteriormente, um artigo sobre as condições otimizadas do processo de biodegradação dos HPAs, também para ser submetido em uma revista internacional. E como é que isso contribui para o setor de energia? A partir desse projeto e dos projetos correlatos dos I6, dos outros doutorandos, a gente pode apoiar o desenvolvimento de políticas públicas por meio ao apoio do estabelecimento de diretrizes para a elaboração de planos de emergência, proporcionando que, em caso de acontecer outros desastres feitos esse que aconteceu em 2009, a gente consiga reagir mais prontamente. Além disso, a gente também espera contribuir com a produção de biorremediadores para emprego em casos de contaminação, então conseguir estabelecer um produto a partir desse trabalho e também obter um processo de biorremediação ex situ, ou seja, no meio ambiente estabelecido. E aqui sobre o cronograma de trabalho de disciplinas, a gente está aqui nessa faixa, né, no 9º bimestre, e era esperado isso aqui, esse avanço. Dentre a parte curricular toda já foi esgotada, certo? E aqui algumas etapas dos experimentos elas estão atrasadas. Eu vou explicar no próximo slide um pouquinho por quê. De antemão, eu já agradeço o auxílio financeiro
tanto dos projetos do LSA quanto do PRH 48.1, do apoio técnico imenso que a gente tem no laboratório, tanto dos técnicos, dos professores e dos outros cientistas que trabalham lá. E a gente teve, durante esse período do experimento, uma logística laboratorial bastante afetada devido à pandemia e a problemas mais recentes de climatização do laboratório. Então, eu mostro aqui mais ou menos uma linha do tempo do que aconteceu. Então, os 12 meses iniciais, a gente teve a parte do lockdown e as disciplinas, então, praticamente não foi ao laboratório. Assim que as disciplinas acabaram, eu vi na necessidade de ir ao laboratório, mas a gente ainda estava num período de estreitamento do lockdown, então eu fui mais para a parte de reativar novos. E quando isso aqui cessou, comecei os trabalhos com naftaleno, que foi mudado depois para o trabalho com fenantreno só no finalzinho desses meses. E agora, nesses últimos 2 meses, a gente teve um problema de climatização do laboratório, inviabilizando qualquer análise que dependesse de cromatografia. E praticamente todo o trabalho ele é feito em cima disso. E nesses 6 meses restantes, eu espero conseguir ter resultados bastante relevantes, ainda assim, com esse trabalho. E, durante todo esse processo, a participação em diversos webinários, cursos e eventos. E é isso. Obrigado, pessoal. Bem, Felipe, excelente apresentação. Realmente, a gente percebe, né, que o Felipe, apesar de todas as dificuldades que ele teve, né, não só ele, mas os outros bolsistas, ele soube aproveitar o tempo, ainda conseguiu publicar aí um artigo numa revista Qualis A1 aí de alto fator de impacto. Então, de certa forma, diante da dificuldade, ele ainda buscou, né, desenvolver aí o trabalho. Agora eu passo então a palavra aos membros da comissão gestora ou até os professores do PRH que queiram fazer perguntas, comentários a respeito do trabalho do Felipe. Felipe, boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir? Estamos escutando? Tudo bem. Estou escutando, sim. Assim, ótimo trabalho, né? E muito legal. Inclusive, essa questão de que você enfatizou bem no final, né, a aplicação em relação ao que a indústria pode aproveitar em relação a alguma metodologia, a questão da detecção de reparo, né, do problema de contaminação. Uma dúvida mais em relação a isso é quando você, por exemplo, pensa em, por exemplo, como você mencionou, atuar com alguma intervenção ex situ, né, quer dizer, no próprio ambiente, trabalhando, por exemplo, com o incremento do conjunto dessa biota. São feitos estudos também para se entender se isso causa algum tipo de efeito colateral, por exemplo, no ambiente, quando você, por exemplo, pensa em incrementar uma biota ou alguma coisa desse tipo para tratar esse efeito da contaminação. É só uma dúvida, na verdade, é mais uma curiosidade. Não, claro. Então, professor, inicialmente o meu trabalho e o trabalho do pessoal que está agora, no momento, a gente está primeiro tentando estabelecer uma metodologia de degradação. Então, a gente conseguindo estabelecer um consórcio microbiano e como é que eu posso dizer, um conjunto de processos que consiga atacar o problema principal, que é a contaminação, a gente, então, começa as análises em mesocosmos e macrocosmos. Então, a gente vai começar a simular um ambiente maior para ver se essa microbiota afeta de uma forma predatória, por exemplo, ou então muito expansiva num ambiente menos controlado. Mas adianto que o que normalmente acontece, que é disposto pela literatura, é que esses micro-organismos que a gente consegue em laboratório, eles desaparecem depois que a contaminação desaparece. Quando o poluente não está mais lá, eles não têm mais o que comer e somem também. Então, a microbiota do ambiente, ele volta ao normal. Eu não sei se foi isso muito bem que foi a pergunta, se eu respondi bem, mas... Não, exato, exato. É porque você, de certa forma, para corrigir o problema, você acaba criando... você pode produzir um desequilíbrio, né? Assim, incrementando uma parte, né, da microbiota. Era mais assim, se realmente são feitos estudos em uma escala maior para verificar se isso também já não geraria um impacto colateral, alguma coisa assim. Mas você respondeu. Sim, Então, inclusive a gente tem alguns projetos... Excelente trabalho, parabéns.
Inclusive, a gente já tem alguns projetos com parcerias, inclusive, com outras universidades, que a gente planeja já fazer mesocosmos também. Bem um pouco mais para frente. Ok, parabéns. Excelente trabalho. Obrigado, você. Bem, por conta do tempo, alguém quer fazer mais alguma pergunta rápida? Eu gostaria de parabenizar o trabalho e a diversidade foi muita. Como de brincando, né? Além da queda do curso, e só falta a dentada agora. Só falta quebrar o equipamento. Não fala isso não. Não, mas parabéns aí. Eu não sei, você também é engenheiro civil ou é engenheiro químico? Sim, eu sou engenheiro civil. Pois é, eu engenheiro civil que eu não fui não, porque minha química ficou lá para trás. Não, é uma área de atuação, né, de saneamento, tem essa interface grande. Sempre brinco, mas é verdade. Era a minha segunda opção no vestibular, mas eu parei lá na época do segundo grau. E os detalhes aí eu perco. Tá bom, parabéns, vamos em frente. Bom, e a gente está tentando corrigir aqui, mas não está fácil. Estão chegando, os orçamentos estão chegando menor, mais de 3 vezes o que a gente acreditava ser. Até agora. Eu estou acompanhando também. Aqui de longe, assim, mas eu estou acompanhando. Tem mais 2 para chegar essa semana, tem que rezar aí, vou fazer uma reunião semana que vem com a Sinfra, a Superintendência de Infraestrutura, a reitoria, ver se a gente tem alguma alternativa. Vai dar certo, vai dar quente aqui, tá quente. Mesmo hoje de noite tá quente. Vamos lá. Obrigado, professor Paulo. A professora Bruna, acho que quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. Se tiver tempo, eu quero. Se dá tempo, Alan? Acho que dá, se for rápido, porque a gente queria para não... Pode fazer, professor. Não, na verdade, eu ia pedir para o Felipe. Ô, Felipe, porque o que acontece? O Felipe passou 2 meses tentando determinar naftaleno, né? E isso foi um gargalo muito grande, né? Tiveram várias etapas. Você quer explicar um pouquinho? Quer dizer, se der tempo, né, Alan? Se não tiver tempo, aí deixa para uma próxima. Para o Felipe explicar essa parte, como é que foi, o que foi feito em termos de testes. Então. O outro lado, né? A pesquisa que às vezes não dá certo, né? A gente acha que vai dar certo, né? Vai lá. Então, é porque a gente, explicando bem rapidamente, que isso aqui vai ser explicado mais profundo pelo IC, mas é que a gente iniciou com o pensamento de degradar esse composto aqui no microcosmos, só que ele é muito volátil e a análise dele não é fácil. Então, sempre que a gente tentava analisar no cromatógrafo ou em diversos equipamentos que a gente tentou, ou ele sumia, ou ele não passava, ou a metodologia de extração não era boa. Então, a gente acabou... No final desses 2 meses, a gente trocou o composto e a gente está com uma metodologia de extração mais fixada, mais plausível para ser feita. Que estava começando a ser feita quando o ar-condicionado quebrou. Então tem hora que a gente tem que voltar e recomeçar mesmo. É isso mesmo, faz parte da ciência. Faz parte. Obrigado, Felipe. Obrigado, professora Bruna. Parabéns aí pelo trabalho. Parte da ciência num país em que não se valoriza a ciência, ao contrário, está se atacando a ciência. Convoco o... Infelizmente. Eu chamo agora o mestrando Igor Lacerda. Ele possa apresentar o trabalho dele. Ele é da área de simulação numérica aplicada em fluxos em meios porosos, é orientado pelos professores Paulo Lira e Darlan Carvalho. Você tem 10 minutos, Igor. Tá certo, obrigado, Alan. Boa noite a todos. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo ok? Estamos sim. Pronto, perfeito. Bom, como já foi dito, meu nome é Igor, eu sou aluno de mestrado da pós-graduação em Engenharia Civil, da área de simulação e gerenciamento de reservatório de petróleo. O título do meu trabalho é Formulações localmente conservativas para modelagem da recuperação avançada de óleo e reservatórios de petróleo muito heterogêneos. Isso orientado aí pelos professores Paulo Lira e Darlan Carvalho. Bom, os processos de recuperação de óleo eles podem ser divididos em processos de recuperação primário, secundário e terciário. Essa última também chamada de recuperação avançada. Mesmo na aplicação das técnicas de recuperação primária e secundária, o fator de recuperação fica por volta de 20% a 50%. Então, ainda permanece uma quantidade bem significativa de óleo ainda presa dentro do reservatório. Aí, nesse contexto, surgem as técnicas de recuperação avançada, que visam melhorar esse fator de recuperação.
E dentro o rol dessas técnicas de recuperação avançada, existem as técnicas de recuperação térmica, sobretudo as técnicas de injeção de vapor saturado. Aí, nesse contexto, é que surge a motivação dessa pesquisa, que é a aplicação de métodos, a simulação da aplicação de métodos de recuperação térmica para aumentar o fator de recuperação de óleo. Aí, como objetivo geral, é implementar um simulador de fluxo multifásico e multicomponente para a recuperação térmica avançada, por meio da injeção de vapor saturado, com objetivos específicos, que é implementar uma formulação localmente conservativa para simulação de reservatórios, né, no caso, o método dos volumes finitos. A aplicação de técnicas de programação orientadas a objetos em Python, uma vez que esse projeto ele está dentro de um grupo de vários projetos que está sendo desenvolvido pelo grupo do PADMEC, implementar a equação de conservação de energia, bem como as outras equações que são inerentes ao escoamento não isotérmico. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for apresentar o modelo matemático. E também possível integração com outros projetos que estão em desenvolvimento lá no PADMEC, que, como na aplicação de multiscala e multinível e a simulação de reservatórios fraturados. Bom, como relevância do tema, eu trouxe aqui um histórico das aplicações de recuperação avançada no Brasil, da referência aqui de 2017, em que as técnicas de recuperação térmica, sobretudo a injeção de vapor, ela é aplicada em larga escala e corresponde a uma boa parcela do óleo que é proveniente dessas técnicas de recuperação avançada. Esses são alguns campos que já são submetidos à injeção de vapor, alguns campos da Bahia, de Sergipe, Rio Grande do Norte e do Espírito Santo. Bom, na abordagem, eu vou apresentar aqui o modelo matemático que a gente está resolvendo, a equação de conservação de massa para cada um dos componentes, a lei de Darcy generalizada para um fluxo multifásico, a equação de restrição de volume poroso, também chamada de restrição de saturação, e a equação de conservação de energia. Essas equações de conservação de massa, que é escrita para cada componente, junto com a restrição de volume poroso e a equação de energia, é que forma o sistema com NC mais duas equações, em que NC é o número de componentes, e tem como incógnitas a pressão, a temperatura e a concentração molar dos componentes. E esse sistema é resolvido pelo método, vai ser resolvido pelo método totalmente implícito. Também vai ser aplicado inicialmente o método dos volumes finitos com aproximação de fluxo por 2 pontos, chamado de TPFA, que é para simular malhas regulares, problemas mais comportados. E, posteriormente, expandir para a aplicação de aproximação de fluxo por múltiplos pontos com pontos harmônicos, o MPFAH, que vai ser possível lidar com malhas não regulares, não estruturadas, em ambientes e meios anisotrópicos e heterogêneos mais gerais. Esse sistema também considera 3 fases em equilíbrio, a fase óleo, vapor e a água. A utilização da equação de estado para determinar as propriedades das fases e o equilíbrio entre elas. No momento, a gente está trabalhando com a equação de estado de Peng-Robinson. E algumas outras premissas adotadas, que não estamos considerando dispersão e nem capilaridade. Aqui eu trouxe meio que um esqueleto, um fluxograma geral do algoritmo que eu estou desenvolvendo no momento, que a primeira etapa é a inicialização, né, utilizando as condições iniciais de pressão, temperatura e composição, realizar cálculo de flash para determinar a quantidade de estabilidade e cálculo de flash para determinar a quantidade de fases disponíveis que estão nessa condição inicial, bem como calcular as demais propriedades das fases, como densidade, saturação, entalpia e energia. Aí, em seguida, começa a iteração no loop do tempo, né? À medida que até chegar ao tempo máximo de simulação. Aí, a primeira etapa que é feita após, assim, campinhar no passo de tempo, inicialização da solução, seria aqui, entre aspas, o chute inicial, para entrar no resolvedor de Newton-Raphson, em que, usualmente, considera essa solução inicial como a solução do passo de tempo anterior. E aí inicia o loop do resolvedor de Newton-Raphson.
Aí calcular as propriedades das fases, como permeabilidade relativa, viscosidade. Esse outro termo aqui, ele é um termo de perda de calor, que é considerado dentro do reservatório, né? Você vai injetando um fluido quente, nesse caso o vapor saturado, considera-se que essa energia ela pode ser perdida na formação rochosa na parte superior e inferior do reservatório. Aí o cálculo do termo fonte sumidouro, depois o cálculo do resíduo das equações de conservação da massa, de conservação de energia e de restrição do volume poroso. Atualmente eu estou nessa etapa aqui, estou calculando esses termos, com exceção desse termo aqui de perda de calor, porque esse termo ainda não entrei nele, mas os demais tá tudo ok, por enquanto. Aí depois de calcular o resíduo, vai checar a convergência, ou seja, esse resíduo ele tem que tender a zero. Se isso for, se ele atender esse critério de convergência, então eles atendem o critério de convergência de Newton-Raphson, e aí avança no tempo e começa o processo novamente. Caso contrário, a gente calcula a matriz jacobiana, resolve o sistema linear de equações, obtendo aqui o ΔX, e atualiza as variáveis. Essas novas variáveis fazem toda a avaliação das fases, cálculo de estabilidade, flash, enfim, e aí continua no loop. Para fazer todo esse processo, precisei implementar uma rotina de flash em 3 fases. Porque para lidar com esse aparecimento e desaparecimento entre as fases, né, de óleo, vapor ou água, a gente está utilizando teste de estabilidade usando o método de localização de pontos estacionários, proposto por Michelson. E no cálculo de flash, quando existem 2 fases em equilíbrio, por exemplo, óleo e água, ou óleo e gás, ou água e gás, a gente tem 2 rotinas que já foram implementadas por Maria Eduarda, que é uma aluna de iniciação científica lá faz parte do PADMEC, e já foi amplamente testada essas rotinas. E quando existem 3 fases de equilíbrio, eu implementei um flash trifásico, proposto por Lapene, em que esse flash trifásico, o que é que ele estabelece? Que em elevadas temperaturas, como é o caso de recuperação térmica, a solubilidade entre água e hidrocarbonetos ela não pode mais ser negligenciada. Então, nesse flash trifásico, a água ela continua sendo uma fase pura, porém, na fase óleo e na fase vapor, pode conter água, que nos modelos clássicos de bifásicos, isso não, eles não consideram. A água é separado e hidrocarboneto... A água e hidrocarboneto são tratados separadamente. Essa aqui foi só os resultados que eu obtive comparando com o benchmark do Lapene, de um problema com 18 componentes, para a fração molar de cada uma das 3 fases, óleo, vapor e água. Água, fase pura. E aqui é óleo e vapor. Eu tenho aqui para DMEC, aqui foram os resultados que eu obtive. Esse do Lapene é o de referência do artigo. Essa diferença foi só um módulo de um menos o outro. Foi só para ter uma ideia da diferença entre os valores que estavam obtendo, e esses termos em vermelho é só destacando os termos que mais divergiram. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque eu vi agora que o tempo eu já estou esgotando. Mas aí eu calculei tanto para os casos dele, como para outros casos de outras referências, e até agora os resultados foram bem positivos. Aí, como contribuição, espera-se aí contribuir com o estudo de alternativas para maximizar o fator de recuperação, contribuir com pesquisas na simulação composicional, usando a equação de estado para processos térmicos, que ainda é uma barreira do ponto de vista físico e computacional, é algo que ainda não tem muita pesquisa ainda nessa área, e poder construir modelos mais próximos da realidade e poder simular reservatórios que outros métodos mais simples não são adequados, como, por exemplo, aplicar um modelo Black Oil nesse tipo de simulação. E também agregar conhecimento na área de computação científica, nessa área de modelagem e simulação de escoamento em reservatórios. Cronograma, eu coloquei aqui destacado em verde as etapas que já foram concluídas, em amarelo que está em andamento, em azul as atividades futuras. Basicamente, atualmente eu estou escrevendo uma parte de dissertação / artigo, e estou implementando como eu expliquei lá naquele fluxograma. Bom, as disciplinas cursadas eu já finalizei todas, tanto do ciclo das obrigatórias do PRH, como da pós-graduação de Engenharia Civil.
É só agradecer toda a infraestrutura do LITPEC, sobretudo os laboratórios sobre a coordenação do PADMEC, aos departamentos de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil, a CAPES e a todo o apoio do PRH 48.1. Obrigado e desculpa por ter extrapolado um pouquinho do tempo. Ok, Igor, obrigado pela apresentação, foi excelente. Gostaria, então, de passar a palavra agora para a comissão gestora, que quiser fazer perguntas, comentários sobre o trabalho. Eu teria uma perguntinha para fazer. Pode ir, professor. Então, sim. Ô Igor, na tua formulação, o vapor d'água e a água são espécies diferentes? Tu poderia detalhar um pouquinho melhor? Oi, professor, não entendi. Porque eu vi na equação de conservação das espécies que você coloca um N, né? N vezes a porosidade, não é isso? Aquilo ali vale para a água também? Ah, sim, vale sim. A água está sendo e tratada como componente. como um componente a mais, mas a água está em duas fases, né? Ela forma a fase água mesmo, aquosa, e está no vapor, né? Ou você Isso. Perfeito. Quando você faz é uma equação para a água para o vapor, ou é a mesma equação e você considera os componentes separados? Ah, não, é a mesma equação. É a mesma equação, é o mesmo componente. Aí, quando a gente realiza o cálculo de Flash, é que vai dizer se a fração de água que está na fase água e a fração de água que está na fase vapor. Certo. Era isso. Tranquilo, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Leonardo. Alguém mais? Tudo bom, Igor? Boa noite. Oi, professor. Boa noite. Tudo bem. Mais uma dúvida também. Eu não sei se você mencionou, eu posso não ter ouvido, então eu peço desculpa, mas tu fizesses com modelo 2D ou 3D? Assim, Então, a ideia é fazer um modelo 3D, mas assim, como é que eu estou dizendo? Eu tô pensando em 2D, meio que em 2D/3D. Vou testar primeiro o 2D, para depois... que é o normal. Aí, nessas simulações que você mencionou, que, assim, realmente, para essas questões, né, de recuperação avançada com métodos térmicos, não tem tanta literatura, né, você chegou a mencionar, mas, no geral, se você viu algum exemplo de que se considera algum tipo de heterogeneidade de condutividade térmica, a da matriz, dos modelos, ou assim, você não viu praticamente nenhuma? Eu acho que eu não entendi muito bem, professor, a pergunta. Porque você considera, né, como você falou, a questão de perda de temperatura na parte superior do reservatório, né? Assim, pelo efeito de que você vai transferir calor e ele pode acabar sofrendo uma dispersão em relação à geometria do reservatório. Nesse caso, você considera, por exemplo, a condutividade térmica da matriz do reservatório assim, homogênea, ou tem casos em que se considera alguma heterogeneidade? Dos casos que eu vi, professor, eles consideravam como homogênea o modelo que eu vi da construção. Mas aí depois eu vou dar uma olhada para ver se... Você não considera que a condutividade varia com as saturações, não? Isso é um aspecto importante. Da equação de energia dos fluidos, isso. Sim, ele considera. Agora, para esse termo de dissipação de calor, né, dentro da rocha do reservatório... Isso, da própria matriz da rocha. A condução de calor, né, que vai depender da porosidade e das saturações, né? Isso. Condução de calor do meio como um todo, né? E da própria matriz, porque assim, em geral, você tem uma heterogeneidade que pode interferir, mas assim, como eu confesso, né, como você mencionou, que assim, deve ser raro se fazer isso, porque uma característica de reservatório quase nem sempre levada em consideração a questão de heterogeneidade em termos de condutividade térmica da matriz mineral. Mas é isso, Igor. Bom trabalho. Excelente. Obrigado, professor. O Igor, tem só uma pergunta. Em relação àqueles desvios que tu mostraste lá em módulo, não seria mais interessante apresentar ele como desvio relativo, não? Porque, por exemplo, isso depende da ordem de grandeza, né? De cada composição ali. Perfeito, Alan, perfeito. Quando eu estava meio que revisando a apresentação hoje à noite, eu me toquei disso, que eu deveria ter feito ali uma norma L2, alguma outra coisa para colocar um erro relativo, porque o erro absoluto, ele não... Para esse problema, ele não é o mais adequado, né?
Tranquilo. Ok, Igor. Obrigado. Viu? Excelente apresentação. Obrigado. Parabéns. Parabéns também aos orientadores. Agora eu convoco o mestrando Ítalo Abreu, que ele faça a apresentação dele. Ele é da área de biocombustível. Ele é orientado pelos professores Emanuel Dutra e Rômulo Menezes. Pode compartilhar. Isso, um momento. Vocês me escutam bem? Estão vendo a minha apresentação já? Eu ainda não estou vendo. Não sei se é a minha internet. Aparecendo não, viu, Ítalo? Pelo menos para mim ainda não. Não está aparecendo, não. Compartilha Mas a no gente está lhe vendo e está lhe ouvindo bem. Agora está aparecendo a apresentação? Opa, Agora sim. sim. Agora sim. Agora sim. Pronto. Então, 10 minutos. Viu, Ítalo? Ok, obrigada. Bem como ela me apresentou, me chamo Ítalo, sou aluno de mestrado no ProTem, estou sendo orientado pelos professores Emanuel e professor Rômulo. O trabalho ele tem como título Produção Integrada de Bioetanol e Biogás a partir de resíduos de alimentos. Então, iniciando, o resíduo de alimento é um material heterogêneo, composto desde frutas e verduras até resíduos de carne, e ele, em sua maior composição de produção, né, ele vem de resíduos sólidos urbanos, que são os materiais produzidos nos municípios, principalmente de residências e pequenos comércios. E esses resíduos de alimentos, eles compõem cerca de 20% do resíduo sólido urbano, né, o RSU. Bom, e o resíduo de alimento, é uma matéria orgânica, ele se degrada no meio ambiente, e a sua degradação gera CO2 e metano, gases de efeito estufa. E pela gestão do que está sendo utilizado atualmente no mundo e no Brasil, é que esse resíduo, ou ele é destinado a aterros sanitários, no qual ele compõe um grande volume e também gera processos erosivos no aterro, diminuindo a sua vida útil, ou é destinado no meio ambiente, emitindo gases de efeito estufa e também contaminando o solo e os lençóis freáticos, ou então ele é direcionado para incineração, para usar energia térmica. É um processo caro e que também produz poluentes. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a produção integrada de bioetanol e biogás a partir dessa biomassa. Especificamente, estudar os processos de tratamento e hidrólise, o processo de produção de bioetanol via fermentação etanólica e o resíduo do bioetanol ser destinado à produção de biogás através de biodigestão anaeróbica. Bom, como relevância do tema, a gente traz esse dado importante da ONU, que no mundo cerca de mais de 1 bilhão, né, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de resíduos de alimentos são produzidos no ano, gerando aí do desperdício e de perdas na cadeia produtiva. E no Brasil, esse valor é superior a 6 milhões de toneladas por ano. Então, temos uma biomassa sendo produzida em grande quantidade. E quando a gente analisa aqui na tabela 1 a composição desse resíduo, observa-se que ele é muito rico, é um resíduo que ele tem muitos carboidratos, muitos lipídios, muita proteína, então é um material que tem um alto potencial de ser convertido a biocombustíveis, entre eles o bioetanol e o biogás. Bom, então, trazendo um pouco da abordagem do que foi realizado até o momento. O substrato, ele foi coletado junto à empresa Lógica Ambiental, que trabalha na ETE Curado, aqui em Recife, foi secado e triturado até atingir uma granulometria próxima a 30 mesh, para facilitar os trabalhos laboratoriais, e passou por um processo de caracterização química a fim de se identificar os seus componentes. Foi, então, realizado um processo de hidrólise ácida com ácido sulfúrico, a fim de se obter os compostos fermentáveis. Para isso, foi realizado um planejamento experimental e o experimento de reciclo, a fim de se diminuir o consumo de ácido na biorefinaria. E, a fim de comparação, também foi feito o processo de hidrólise enzimática. A hidrólise enzimática ela foi realizada com celulase, na proporção de 10 FPU por grama de biomassa, e com amilases, na proporção de 50 unidades por grama de biomassa. As amilases utilizadas foram a alfa-amilase e a amiloglucosidase.
O processo de hidrólise enzimática foi realizado em condições otimizadas para as amilases, a 55 graus Celsius e pH 6, mantido através de tampão fosfato, sob a agitação constante de 150 RPM. O processo durou 48 horas. Ou então, os resultados obtidos até o momento. Aqui a gente tem a foto do resíduo triturado, e a composição, a gente ainda não fechou essa composição, ainda faltam algumas análises para a gente ter algumas concentrações, mas já é possível observar que há uma alta concentração de materiais que são extraídos em água, mais de 40%. Uma parte desses materiais proveniente, provavelmente, de amido, algumas proteínas solúveis, e também açúcares redutores já presentes no meio. Bom, aqui a gente parte do planejamento experimental trazido no relatório passado, com ácido sulfúrico 0,5%, variando o tempo de 20 minutos até 1 hora, temperatura de 111 até 127 graus Celsius, e a concentração de sólidos de 5% a 15%. A gente já teve aí uns resultados bem interessantes, com concentrações de açúcares redutores, os monômeros, que são aptos à fermentação, e de açúcares redutores totais, que ainda há a presença de oligômeros e de alguns disacarídeos. Mas a gente observa uma grande diferença entre a R e a RT. Então, para tentar deixar esses valores mais próximos, de forma a gente obter uma maior concentração de açúcares fermentáveis, a gente trabalhou com um novo planejamento, mantendo a temperatura constante de 127 graus Celsius, que foi o que o planejamento anterior nos deu como melhor resposta. E variando agora a concentração de ácido, de 0,5% até 1,5%, a carga de sólidos, novamente, de 5% até 15%, e o tempo de 20 minutos até 60 minutos. Né? O planejamento, novamente, 2 a terceira, com triplicata no ponto central, como o anterior. A gente obteve agora um valor bem maior de açúcares redutores, de 76,14 gramas por litro, e açúcares redutores totais de 58,73. Né? Geralmente, a gente quer que se obtenha um valor de açúcares redutores totais maior, mas por conta da própria metodologia, que tem aí, sofre algumas diluições, enfim, esses resultados podem ter essa discrepância. Mas isso é um resultado considerado bom, né, considerando aí a literatura. Então, pensando em reduzir os insumos, a gente utilizou o reciclo. Então, o volume de ácido separado da biomassa, após esse processo, ele foi reutilizado no tratamento de uma nova biomassa. A gente observou, quando fez esse tratamento, que além de acumular açúcar, a gente estava acumulando gordura, já que o meio tem aí cerca de 11,78% de lipídios. Então, isso poderia ser uma preocupação lá na frente. Por isso, a gente pensou em fazer o processo desengordurando o material, né, através de uma extração com hexano. Bom, então, com relação ao rendimento máximo, a gente observa que no terceiro ciclo já há um acúmulo de massa, indicando que possivelmente os materiais estão ficando presos, né, do ácido, ele está ficando mais preso na massa, o que não é interessante, a gente quer sempre ter uma redução da massa. Comparando o seu material in natura com desengordurado, a gente observa que houve diferença estatística apenas no primeiro ciclo e no terceiro ciclo, analisando aí a 95% de significância. Para açúcares redutores, no primeiro ciclo, já bem próximo ao resultado obtido no Plex, e no terceiro ciclo, já obtendo uma alta concentração de açúcares, de 120 gramas por litro, um valor aí bastante alto, comparável até a biomassas mais tradicionais. Não houve diferença significativa em nenhum dos ciclos, comparando-se in natura e o desengordurado. Já para a RT, a gente observa também aí uma queda no valor, né, mas não houve diferença significativa entre a R e a RT. E para o RT, só houve diferença no in natura desengordurado no segundo ciclo. Bom, a hidrólise enzimática, realizada aí há 48 horas, sobre a agitação constante, foi feito, então, um processo, em azul a gente tem a barra de controle, certo? Em laranja, apenas celulases, em cinza, apenas amilases, e em amarelo, o mix de amilases e celulases. A gente obteve, então, uma grande concentração com as amilases, e não houve diferença significativa entre amilases e o mix, e também comparando-se a R e a RT. É bom frisar aqui, né, que esse resultado de hidrólise enzimática
A gente, comparando-se com o resultado do primeiro ciclo do ácido, observa que não há diferença também estatística significativa, o que é um resultado bem importante para a hidrólise ácida, já que a gente vai ter um insumo mais barato, que é o ácido sulfúrico, e também mais fácil de recircular do que as enzimas. Bom, a contribuição esperada, então, do trabalho de impactos ambientais, a redução da matéria orgânica no ambiente, reduzindo-se as emissões de gases de efeito estufa, de impactos econômicos e sociais, a melhor gestão de resíduos sólidos urbanos pelos municípios, trazendo aí segurança energética e geração de empregos, e inovação, o processo integrado proposto. Bom, o cronograma, a gente está aí atrasado, já era para estar realizando experimentos de fermentação e biodigestão, mas tivemos aí uma série de problemas, e pretendemos iniciar a fermentação na próxima semana. Muito possivelmente não será possível fechar a biodigestão por conta do tempo, né, já que é um experimento que ele demora muito. Das disciplinas, em azul, as obrigatórias ao PRH, que já foram todas pagas, e em vermelho, as obrigatórias ao programa, que devem ser pagas no quarto semestre, né, que serão pagas agora. Bom, de observações pertinentes, colaborei em 2 artigos que já foram publicados, e no paper do Congresso de Gestão do Ciclo de Vida, que foi aceito ontem, e o congresso vai acontecer agora em setembro. De publicações do trabalho, estou com um trabalho aprovado no 23º COBEC, né, Congresso Brasileiro de Engenharia Química, que vai acontecer agora em outubro, e estamos em construção de um artigo de revisão, e também estou orientando um TCC. Bom, deixo aqui meus agradecimentos ao grupo, às instituições parceiras e financiadoras do trabalho. Finalizo aqui e fico à disposição para dúvidas e sugestões. Obrigada. Obrigado, Ítalo. Excelente apresentação. Parabéns. Eu passo agora, então, a palavra à comissão gestora e aos professores membros que quiserem fazer comentários, perguntas. Fiquem à vontade. Ítalo, aqui é a Sávia. Parabéns pelo trabalho, né? A gente fica muito incomodado, né? Eu vi que Felipe também, quando preparou a apresentação dele, extremamente incomodado com que não tinha conseguido avançar muito na pesquisa, né? Uhum. E, enfim, vocês não têm culpa disso, né? Não precisa ficar incomodado, não. Eu disse isso a Felipe também, porque ele estava extremamente, assim, preocupado com isso, né? Eu tenho só uma pergunta. Naquele gráfico de atividade enzimática, qual é a unidade daquela grama por litro de quê? Você mediu? De açúcar redutor e açúcar redutor total. E você mede como isso, Ítalo? A gente está fazendo a análise de DNS, né, de Miller, através do arraste dos açúcares pelo ácido 3,5 dentro do salicílico. Entendi. Bacana, mas a viu? gente está fazendo também uma análise de cromatografia líquida para identificar esses açúcares, mas ainda falta... A gente tem alguns resultados, mas como ainda não está fechada, eu não trouxe na apresentação. Esse é um bom indicador. Você conseguiu medir, não sei se era objeto, o teor de lignina? Sim, Tem muita lignina, né? Resíduo de alimento geralmente não. E a gente observou, estava lá na tabela, passei um pouco rápido. Deixa eu compartilhar novamente. Mas Desculpa, a gente ter passado batido. Não, é porque foi bem rápido mesmo que eu passei aqui por causa do tempo. Aqui. A gente ainda falta fechar a lignina solúvel. Mas de lignina insolúvel tem 2,52%, então um valor bem baixo, que está de acordo com a literatura, né? A gente geralmente encontra aí em torno de 1 a 5%. Isso é antes da hidrólise, né? Isso, antes da hidrólise. Depois da hidrólise, você voltou a fazer essa caracterização? Não, ainda não foi possível. Tá bom. Eu acho que vai, assim, trazer uma contribuição também, se você conseguir fazer essa caracterização,
Uhum. Também após, né, pelo menos no, eu sei que é complicado ou trabalhoso, mas pelo menos no tratamento que você considera que foi o mais eficiente, se conseguir recaracterizar, acho que traz uma contribuição importante. Tá bom? Obrigada. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigada, professora. Tem algum outro membro, tem alguma pergunta para fazer para o Ítalo? Tudo bom, Ítalo? Boa noite. Professor, boa noite. Tudo bem? Certinho. Só uma dúvida em relação a esse processo, né, de produzir combustível com resíduo, com esse tipo de resíduo. Tu tens informação, por exemplo, no país, se alguma empresa ou governo estadual, municipal, por exemplo, se existe já algum tipo de produção, alguma coisa similar ao que você está testando, está estudando, que seja feito, assim, que seja quantificado, alguém produz e utiliza para algum tipo de aplicação? A nível industrial, não. Até o momento, pelo menos, não encontrei, né? A gente tem, com algumas outras frações orgânicas do resíduo urbano, produção de metanol, etanol. Tem uma empresa no Canadá que produz metanol com resíduo, mas não com a fração de resíduo de alimento, né, que é o objeto. Uhum. Ok. Assim, Eu se sei, caso Antônio, você encontre... Pode falar, Sara. que lá no Rio de Janeiro tem sim uma empresa que produz metano, né, a partir de resíduo de alimento. É uma planta grande, né, uma planta realmente em escala, acho que atendia um dos municípios, não sei exatamente, não lembro exatamente qual, mas existe lá no Rio de Janeiro esse caso, Ítalo. Para biogás, né? Para biogás, mas para etanol, até o momento, eu não encontrei. Não tem. Para etanol Porque talvez seja não tem. interessante você mencionar assim, em termos de quantidade ou de exemplo, alguma coisa que já assim, é realizada nesse sentido, para ressaltar assim, a questão de ineditismo, né, ou de potencial que existe. Mesmo que ainda não exista algo em grande escala, mas pode ser viável, por exemplo, para municípios, para atender determinadas situações, seria muito interessante. Aí você pode, talvez, tentar levantar essa questão, como o Sábio comentou, algum tipo de destinação que já é feita, né, que pode servir como um exemplo que deu certo, que é viável do ponto de vista econômico ou social. É isso, Ítalo. Muito bem, muito bom. Muito obrigado pela sugestão. Ok. Algum outro membro tem uma pergunta rápida? Ou a gente pode perguntas? Então, obrigado, Ítalo. Obrigado aos orientadores. Lucas Ravel. Ele é da área de tomografia prótone, pelo professor Arthur Coutinho. Vocês estão me escutando? Alan é que tá ruim, mas você... Alan tá travando, né? Para mim tá também aqui. Você só tá de cabeça para baixo, mas tudo bem. Eita. É a juventude, Paulo. Tá plantando bananeira na hora da apresentação, né? Isso. Tô brincando, vamos lá. Então vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Lucas Raveles, eu trabalho com o professor Antonino, como meu orientador, o professor Arthur Paiva Coutinho, no ProTem, e fazendo parte do grupo ICSMP, e vou apresentar agora as minhas atividades parciais no mês no primeiro período desse ano de 2021, da minha tese, que é intitulada como Caracterização da porosidade e permeabilidade em rochas utilizando simulações fluidodinâmicas em escala de poro e aprendizado de máquina.
Bem, então, para aumentar a quantidade de óleo produzido nos reservatórios de petróleo, é essencial determinar as propriedades petrofísicas desses reservatórios. Contudo, para determinar essas propriedades petrofísicas, os métodos tradicionais eles acabam sendo onerosos e podem muitas vezes danificar nossas amostras. Nesse sentido, a gente tem a física digital de rochas, que ela consiste em basicamente escanear as rochas e a partir desse scanner dela determinar as propriedades petrofísicas, como a porosidade total, porosidade relativa, permeabilidade absoluta e permeabilidade efetiva. Então, uma das ferramentas que podem ser utilizadas na física digital de rocha é a tomografia computadorizada de raio-x, que ela é uma tecnologia não destrutiva e não invasiva, e que vai nos facilitar essa obtenção desses dados petrofísicos. Bem, a partir das nossas imagens que são obtidas com a tomografia computadorizada, a gente pode realizar algumas simulações de fluxos no fluido, utilizando alguns modelos clássicos, como o modelo de rede de poros, elementos finitos, diferenças finitas e o método Lattice-Boltzmann. Além disso, a partir das nossas imagens tomográficas, a gente também pode utilizar alguns modelos que estão em grande crescimento atualmente, com o início da indústria 5.0, que utilizam o aprendizado de máquina, que podem ser supervisionado ou não supervisionado, e a partir das nossas amostras de rochas digitais, a gente pode determinar as propriedades petrofísicas e também fazer a própria segmentação da imagem utilizando redes neurais convolucionais, que são algumas técnicas de Deep Learning, onde a mais utilizada atualmente para esse tipo de atividade é o autoencoder, que ela basicamente ela encoda a nossa imagem em índices menores, e depois a gente faz um up dessa imagem com só os dados binarizados, que podem ser depois utilizados para fazer simulações de rede de poros. Então, dito isso, o objetivo desse trabalho é desenvolver, na área de física digital de rochas, processos que visem automatizar, otimizar e minimizar os erros no processo de determinação da porosidade e permeabilidade em rochas reservatórias, tendo como objetivos específicos avaliar as propriedades petrofísicas de rocha reservatória a partir da caracterização dos meios porosos com microtomografia computadorizada de raio-x e simulação de fluxo na escala de poro, avaliar as propriedades petrofísicas com aprendizagem de máquina simples e aprendizagem de máquina profunda a partir das características extraídas das imagens obtidas com microtomografia de raio-x, e, por fim, construir um software com essas metodologias, utilizando a linguagem Python com framework Django e o JavaScript com framework Vue, e utilizando algumas ferramentas de computação em nuvem da AWS com o Serverless, que é basicamente um novo passo que a computação em nuvem está tomando. Então, dadas as etapas, na primeira etapa a gente vai ter a aquisição das rochas, depois disso a gente vai escanear essas amostras com o nosso micro-TCX, depois a gente vai reconstruir essas imagens e fazer a segmentação delas. Depois a gente vai fazer uma caracterização morfométrica dos poros, utilizando alguns modelos de redes de poros. Depois a gente vai fazer as simulações fluidodinâmicas dentro dessas redes, obtendo ao que é a curva de saturação, em relação ao raio. E depois a gente vai, depois não, pode ser obtido em paralelo, que é a porosidade e a permeabilidade experimental dos nossos plugs de rochas. E por último, a gente vai utilizar alguns modelos de aprendizado de máquina, que com eles vai ser possível determinar a porosidade e permeabilidade, e utilizando uns modelos profundos de aprendizado de máquina que possivelmente irão determinar essas propriedades de modo mais fácil, sem muita interação do usuário. E aqui está basicamente o software que a gente vai construir. A gente vai ter toda a parte de front-end com Vue, o back-end com Django, utilizando o Django REST Framework para ligar essas duas partes. E a parte de computação em nuvem, a gente vai utilizar o sistema Serverless, que é um dos grandes adventos devido não só à sua escalabilidade, mas à sua elasticidade. Isso significa basicamente que ele vai crescer rápido se o número de requisições dentro do nosso programa aumentar, e caso diminua, ele vai diminuir também proporcionalmente, tendo custos proporcionais ao consumo. Então, aqui tem um pouco dos resultados dos nossos modelos de máquinas inicialmente estudados. A gente tem aqui o modelo clássico para segmentação de imagem, que é o modelo de Otso,
E aqui tem dois outros modelos que a gente está tentando implementar para melhorar esse tipo de visualização, que é o Caminhos 2D e o Caminhos 3D, que basicamente a diferença deles para o modelo de Otto é que eles vão não levar só em conta o histograma, que a nossa imagem apresenta, mas também tudo que está ao redor do poro. Por exemplo, ao invés de considerar o poro como elemento individual, a gente vai considerar o poro e todos os poros que estão ao redor dele. Isso possivelmente vai dar uma maior precisão na hora de determinar essa porosidade. E aqui tem um pouco da variação desse método, do método Carmin, que a gente está desenvolvendo. E aqui está esse cara aqui é o kernel que a gente vai utilizar, que é basicamente a quantidade de poros ao redor do que a gente está analisando. Nesse caso é 1, a gente vai utilizar um histograma simples. Aqui está o resultado. Aqui para cá, igual a 3, a gente vai basicamente considerar 3 em cima, 3 embaixo, 3 do lado. E aí a gente pode ver que vai já aumentando a superfície em que estão nossos poros. K igual a 5 e K igual a 9 fica bem mais arredondado. E vai ficando cada vez mais próximo da porosidade real, que foi obtido lá pelo porosímetro. E aqui também está alguns modelos de machine learning profundo e modelos simples, como o mediana e o bilateral, que a gente está utilizando também para reduzir o número de ruídos das imagens. E aí a gente pode observar aqui que, apesar do modelo de Deep Learning ele ser um pouco mais robusto, a diferença entre ele e o modelo de mediana, que é bem mais simples e mais rápido, é bem baixa. Então, talvez não seja muito bom utilizar o Deep Learning nessas situações. E aqui está um pouco do software que a gente está desenvolvendo. Eu acho que eu já mostrei para vocês na última apresentação. Aqui está o login, aqui está como está formulado o banco de dados, mas aí, no caso, como eu estou desenvolvendo essa parte de serverless agora, eu estou tentando quebrar isso, deixar mais simples para tornar mais escalável também, caso queira inserir outra metodologia para determinar uma nova propriedade daquele meio poroso. Aqui está a parte de segmentação, onde a gente seleciona o tipo de método de segmentação. Aqui está as imagens, aqui está o cálculo do volume representativo. Aqui é o cálculo da permeabilidade, aqui o cálculo do perfil de porosidade e aqui a curva de saturação. E aqui está uma nova estrutura que eu estou tentando quebrar esse modelo de Django em uma nova estrutura, basicamente utilizando uma lógica de eventos, em que um evento pode ser a criação, o update ou o delete de algum objeto dentro de um bucket do JSON, ou algo cronológico, pode ser cronometrado. E aqui a gente vai ter um lambda, que é basicamente um dos elementos de estrutura de serverless, e vai enviar nossas imagens cruas, que é sem nenhum tratamento, para um bucket no S3. A partir do momento que essa imagem cair dentro do bucket, ela vai chamar um lambda, que vai inicializar vários step functions, com um número de metodologias diferentes para determinar a segmentação da imagem, podendo ser o modelo de Otto, o modelo de Carmin, dentre outros. E a partir disso, a gente vai ter o cálculo do volume representativo para cada um desses métodos dessa imagem. E a partir desse cálculo do volume representativo, a gente vai ter uma parte da imagem que vai ser feito o perfil de porosidade, a curva de saturação e a permeabilidade, ou qualquer outro método que queira ser posto aqui, e vão ser todos realizados em paralelo, só dependendo da execução primeiro do volume representativo e da segmentação. E por último, a gente vai acabar enviando e-mail para o usuário falando que o seu modelo acabou e que os resultados já estão aqui no DynamoDB, que é um banco não relacional. Ele também tem essa facilidade de ser escalável. E aqui a gente vai ter os atributos de chave principal e chave secundária, que vai ser o nome da imagem, o método da imagem. E aqui a gente pode botar quantos atributos quiser, deixando algo bem mais escalável e mais fácil de ser utilizado. E também, a partir da segmentação, a gente também vai salvar essas imagens, fazendo um data lake com todas as imagens que a gente tem, para caso queira ser reutilizado em qualquer momento. E aqui o DynamoDB vai ser nosso data warehouse, que vai ter os dados organizados com as informações que a gente precisa. E aqui estão os repositórios, onde tem os nossos modelos. Aí tem um modelo de predição de propriedade petrofísica, tem um modelo para análise de imagens tridimensionais, e tem a própria aplicação que está nesse repositório. Então, as contribuições esperadas
são basicamente com os resultados obtidos e os softwares desenvolvidos, será possível fornecer informações sobre as propriedades petrofísicas de modo mais preciso e mais rápido, para que se possa melhorar a tomada de decisões, aumentando assim a quantidade de óleo produzida pelos reservatórios de óleo e gás. Aqui está um pouquinho do cronograma de trabalho, o que foi executado em 2020, o que está sendo executado em 2021, ainda não foi feito nada em relação à coleta e aquisição das imagens devido à pandemia, mas eu já me cadastrei para me vacinar e provavelmente semana que vem eu vou tomar a primeira dose, e aí no segundo semestre eu vou poder obter as imagens lá no tomógrafo, no laboratório de GeoQuant. E aqui está as disciplinas que foram concluídas. Só falta só a fluidodinâmica computacional aplicada à engenharia de petróleo, que ainda não abriu pelo programa. E aqui está um pouco das atividades de ensino, que eu fui banca do TCC de Atos Murilo, que tem como título a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado para segmentação e determinação das propriedades em rochas carbonáticas. Aqui estão um pouco das atividades de extensão, que foram basicamente as palestras que foram abordadas e algumas palestras de cybercloud e bancos de dados. Aqui tem um pouco dos cursos de extensão que eu vim desenvolvendo nesse período também, mais relacionados à parte de desenvolvimento em nuvem e bancos de dados e programação paralela em Python. E é basicamente isso. E o projeto ele tem apoio dos grupos ICSMP e GeoQuant, e ele detém de todos os recursos físico-computacionais necessários para a realização do projeto. Então, obrigado, pessoal. Estou aqui disponível para as dúvidas e os comentários. Obrigado, Lucas. Excelente apresentação. Gostaria de convocar, então, os membros da comissão gestora e professores membros que querem fazer perguntas ao Lucas. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem. Eu vi, a estrutura ficou muito legal, né, o trabalho que vocês estão fazendo, inclusive essa questão de utilizar serviço em nuvem, que é uma coisa que só os softwares, hoje, empresas que têm software nessa área, né, que prestam serviço comercial especializado, eu entendi que, assim, você, até a parte da binarização das imagens, você ainda tem uma intervenção do usuário, é isso? Isso, basicamente. A gente vai precisar dizer qual modelo a gente precisa. Alguns ele vai fazer automático, mas outros vai precisar inserir alguns parâmetros. Mas aí até a parte da binarização a gente vai precisar um pouco da interferência do usuário. E aí depois, assim, a escolha, porque eu entendi na estrutura que depois, assim, o que ele vai, por exemplo, digamos assim, selecionar para fazer isso aí é automático. O objetivo é deixar ele mais automático possível para ficar algo simples de utilizar e no final só ter as estruturas de dados lá no DynamoDB. Porque esse é assim, né? Essa questão da segmentação, né? Você sabe disso, que depende assim, da resolução do dado e, né, do grau de dificuldade que o meio, né, que ele oferece, e é um gargalo, né, dessa questão de uso de imagem, né, de tomografia. Aí, nesse caso, se vocês pensam, por exemplo, em ter um módulo para rochas, por exemplo, plásticas, e um módulo para rochas, né, rochas granuladas e para rochas carbonáticas, ou seria uma rotina só para qualquer tipo de rocha? Então, assim, os modelos clássicos, eles vão ser os mesmos, né, que não se altera muito, mas assim, os modelos de machine learning, a gente está esperando ter uma quantidade de dados suficientes, e aí o objetivo era para rochas carbonáticas e arenites utilizar modelos diferentes, já que eles vão se comportar de um modo diferente. Então, não faria muito sentido utilizar o mesmo modelo. Exato. Inclusive, o processo de eventual classificação, né, para guiar, né, o aprendizado vai ser muito diferente. Essa é uma sugestão, é só que, a partir de um determinado ponto, você tivesse, por exemplo, se o usuário, né, já no início, quando ele vai entrar com o dado, definir que grupo seria, porque pode ter uns, assim, né, as rochas granuladas, os carbonatos, mas até, por exemplo, rochas, outros tipos um pouco mais exóticos, que poderiam ser uma aplicação futura, talvez um outro doutorado. Mas ele entrasse com essa informação, porque aí você teria, por exemplo, já guiaria, né, o software em uma direção, né, assim, um desses dois grupos, e aí porque você teria
provavelmente problemas distintos, né, em relação à microporosidade, essas coisas. Essa é só uma sugestão, mas muito bom trabalho, né, e assim, a própria construção, né, da ferramenta, né, além de todo o conhecimento que é necessário tem em relação a essa questão de tomografia, né, essa questão de computação avançada. Muito bom trabalho, parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, professor José Antônio, pela excelente contribuição. Passo agora a palavra se algum outro membro quer fazer alguma pergunta, comentário. Boa noite novamente. Só curiosidade, você verificou o que é que existe em termos de ferramentas, que é comercial, que é outros desenvolvidos, que tem um objetivo semelhante ao desenvolvimento que você está se propondo aí, que é bem ousado? Sim, tem alguns modelos, tem o OpenFOAM, tem o OpenPNM. Eu vou até utilizar algumas bibliotecas que já estão fornecidas com algumas abstrações em Python para implementar. Mas aí eu tento seguir basicamente algo com o mesmo objetivo final das ferramentas que tem já desenvolvidas. A gente até tem uma no laboratório, só que ela está na máquina física lá, e eu ainda não tive a oportunidade de mexer nela. A ideia é confrontar depois com... A ideia é fazer algo mais rápido, com mais automatização, por assim dizer. E com as ferramentas de aprendizagem de máquina, para acelerar. Isso, basicamente isso. Essa questão, né, do professor Paulo é interessante, Lucas. Acho que a gente já tinha tocado, né, na outra apresentação, que eu tinha perguntado a vocês, né, justamente assim, você pretende fazer uma ferramenta que vai competir, por exemplo, com empresas que têm algo parecido, né, já no nível diferente, é uma indústria que produz. E é interessante, por exemplo, você mencionou que você tem, né, códigos abertos que são oferecidos para algum tipo de solução, inclusive tem bibliotecas, etc. Mas, por exemplo, isso que o professor Paulo perguntou hoje é mais, por exemplo, no sentido de que você tem... Hoje tem a Ingram, que a gente sabe, acho que você deve conhecer, e a Thermo Fisher, que são, né, multinacionais e oferecem serviço nessa área de caracterização de rocha para empresas. E aí vai nesse sentido, assim, de eventualmente você saber o que essas empresas oferecem, né, em termos de produto, e que você poderia, né, tá criando alguma coisa que está pretendendo competir, aumentar a eficiência, a melhoria, por exemplo, como você sempre mencionou, de a computação na nuvem para dar um acesso fácil a usuários que, por exemplo, não são expertos em petrofísica, mas que podem carregar, por exemplo, um volume lá de tomografia e ter uma análise semi-automatizada. Aí é interessante, assim, realmente ter uma ideia, assim, do que essas empresas fazem, né, são multinacionais, prestam serviço para diversos tipos de outras indústrias, como a indústria do petróleo, que trabalha com meio poroso, e assim, saber o que eles fazem, né? O que é que o seu vai ser competitivo, interessante, o que é que vai ser diferente. Acho que a gente até já tinha tocado nesse ponto. Só isso. Ok. Não sei se o orientador quer falar alguma coisa, ou os orientadores. Alan, eu estou guardando para falar de uma vez no final, viu? Estou com tanta anotação aqui e com a hora, professor Neto, pode ir. Pronto. Alguém mais, algum membro quer fazer algum comentário, pergunta? A última, para a gente finalizar. Pronto. Então, nós agradecemos a todos, ao Lucas, pela excelente apresentação, aos orientadores também, e parabenizamos a todos, né, que apresentaram hoje, e lembramos, né, que próxima quarta-feira, dia 11 de agosto, teremos mais 4 apresentações, serão 4 bolsistas de graduação, um é da Engenharia Mecânica, que é o Pedro Soares, e 3 são da Engenharia Civil, a Rebeca Cheng, o Wagner Messias e o Vitor Magalhães. Então, agora eu passo a palavra ao nosso coordenador, Antônio Antonino, para que ele possa dar um encerramento, então, dos nossos seminários. Pessoal, eu vou ser bem rápido, viu, que eu marquei aqui, nós tivemos um pico de 42 participantes, à medida que o tempo vai, estamos com 34, já estamos aí a 1h20, né? Eu peço desculpa que eu me atrasei 5 minutos, vamos ver se na próxima quarta a gente, né, faz um início mais cedo,
não é? Que não é brincadeira, né? A gente está desde cedo trabalhando, e aí, em consideração, o nosso guru maior, o professor Paulo Lira, que é um grande, não é? É um dos maiores resistentes a essa nossa loucura de trabalhar incessantemente. Mas, primeiro, eu acho que é importante a gente integrar os trabalhos, né? Eu tive a alegria hoje, né, de convidar o professor Ramiro para ser do comitê de acompanhamento aí de Lucas. Ramiro também já desenvolve algo, não é, nessa mesma linha, se eu não me engano, com o Raniel. E aí vai aparecer, além do ICSMP, o Joel Quanto e o PADMEC, né? A nossa intenção, não é? Tá aí com o Ramiro, com o Darlan, com o Paulo, com todos, a gente integrando essa parte. Eu acho que Lucas não é um grande curioso, um grande pesquisador, né, um desbravador, e eu acho que com a participação aí, esse comitê, professor Zé Antônio Barbosa, Ramiro, Richard, o nosso canadense brasileiro, eu acho que vai dar um tom bom para esse trabalho. Então, pessoal, aí foi uma palavra como orientador, e no sentido também como coordenador, porque eu acho que uma das coisas, um desafio nosso é cada vez mais, não é, integrarmos, né, as pesquisas do PRH dentro da medida do possível. E aí, pessoal, eu não vou tomar mais o tempo de cada um, eu só queria finalizar. Nós tivemos a participação de 13 professores, estão aí as Brunas, né? Aí Darlan, Emanuel, alguns já se foram, quer dizer, já saíram da reunião, né? O comitê gestor estava todo presente, sabe, já saiu, teve um compromisso, Leonardo, então aí eu, Paulo Luca e Antônio, mas aí Darlan, Ramiro, todos aí, nós professores Lourdinha, Vanderly, Fabrício, não é? Eu acho que eu não faltei ninguém, Manuel estava aí já orientando, não é? Darlan, e todos. Tivemos também a participação de Jean, né? Nosso PV aí do nosso PH 30.1 Corrimão. E é isso, pessoal. Agradecer a vocês, né, por estarem aqui, né, estarmos todos juntos até as 20h23. Dá uma boa noite. Lembrar a comissão gestora, né, Paulo Luca, que amanhã também nossa reunião habitual, como sempre, né, ao meio-dia. Então, nós voltamos a trabalhar. Espero que seja bem breve, viu, Paulo? Não vai ser uma reunião demorada, não. Só alguns avisos, mas a gente se encontra amanhã. Viu, pessoal? Boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos. Viu, Alan? Se tiver alguém que for aí, é só Vanderly, todos aí, alunos. Obrigado, Antonino. Obrigado, Paulo Luca. Falou. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Obrigado. Boa noite para todos. Emanuel, responda o zap lá da